Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula do estudo sobre maldições hereditárias. Hoje a gente vai olhar a aula 7, a gente vai encerrar então esse pacote de 3 análises de caso, case studies, sobre membros da realeza em períodos diferentes da história. Os 3 pessoas que muito famosas na história e cometeram erros rudes, drásticos, que interferiram com a próxima geração. No episódio de hoje a gente vai falar sobre a princesa Diana e sobre a família Windsor. Então a gente vai olhar a linhagem Windsor, que é do Charles, e a linhagem Spencer, que é da Diana, porque os dois lados carregam maldições. Então assim, difícil dar um casamento com bons frutos quando os dois lados carregam maldições. Como vocês podem ver aqui, essas duas figuras, uma da família Spencer e outra não é da família, mas ligada com a família Windsor, que a história, casos onde a história se repetiu. Então a gente vai ver sobre as maldições da família Windsor, maldições da família Spencer e as consequências do cônjuge errado e da família errada. Então assim, o caso da Diana foi uma enorme tragédia porque foi um casamento feito sem pensar na combinação que estava sendo criada ali. Então eu sei que tem pessoas que às vezes sentem pressa para casar, mas as consequências do cônjuge errado e da família errada, elas podem ser muito, muito drásticas. Então assim, o casamento da princesa Diana foi um evento que todo mundo viu, inclusive quando aconteceu, eu lembro não era viva, não tinha nascido ainda, foi em 1981, mas eu lembro de quando eu era criança, da minha mãe, sempre falar, ai, a princesa Diana, então assim, muita gente viu, o mundo inteiro viu esse casamento aqui, aí é que o pessoal tem aquela impressão que foi um conto de fadas, certo? Quando na verdade foi uma das maiores tragédias que já ocorreu quando o assunto é matrimônio. Então todo mundo sabe que ela morreu, ela foi assassinada em 1997. Eu não vou entrar em detalhes sobre quem eliminou ela, mas é meio óbvio, Todo mundo aqui já entendeu quem que causou esse acidente. Seja, se você quer argumentar que é porque a Diana estava tendo um caso com esse cara aqui, porque ela não podia casar com um muçulmano, porque ela podia estar grávida, porque tem várias teorias. Uma das teorias que é a que eu acredito ser a mais importante é o que ela sabia de coisas horrorosas que aconteciam dentro do palácio. Então, assim, muito provavelmente esse foi o motivo que eles eliminaram ela, porque ela ia acabar abrindo a boca. Então, tudo começa de novo com essa velha coroca aqui. Desculpa, eu não tenho respeito por essa mulher, porque ela praticamente destruiu o mundo, sabe? A Rainha Victoria. Ela teve 9 filhos com o príncipe Albert. 9, tá? E esses 9 filhos foram quem foi responsável pela monarquia na Europa. E é deles que vem a descendência do Grimaldi, não tecnicamente, mas dos Romanov. Talvez do Grimaldi, muito possível tenha alguma coisa no Grimaldi também. Grimaldi, Romanov, Windsor, e tem também linhagens ligadas aqui com o Spencer, com todo esse povo. O povo da família real só interage com pessoas que têm o mesmo sangue que eles. Então, assim, primos de segundo, terceiro, quarto grau. Foi graças a essa mulher aqui, e assim, que era uma pessoa que ferrou com os 9 filhos delas. Então, assim, eu me pergunto, a Bíblia tem uma passagem bíblica que fala, qual que é o livro que tem uma passagem, se não me engano, ou é o livro de Siraque ou o livro de Tobias, que são considerados livros apócrifos, que fala, é melhor você não ter filho nenhum do que ter filho ímpio. Então, o que ocorreu aqui, a mulher teve 9 filhos. Você pensaria, nossa, que maravilha, a mulher teve uma família enorme, 9 filhos. Mas desses 9 filhos, todos deram problemas. Então, assim, um virou promíscuo, a outra também teve outros problemas, assim, de ser uma pessoa ruim, aí o outro teve doença, aí um deles tinha hemofilia, que era a mesma doença lá que o Romanov teve com o filhinho dele. Então, assim, mesmo os caras fazendo, teve casamento dentro da união matrimonial e tudo mais, mas por conta dos demônios e das maldições que já estavam aqui há muita geração, então, acabou sendo o mesmo que nada. E na aula final, que é a próxima aula, a gente vai falar sobre cada uma dessas maldições. Então, as tretas da família Windsor, vamos começar com isso. Nós vemos aqui, certo, como vocês podem ver, a linhagem deles e todo mundo aqui tretou, tá? Todo mundo aqui teve uma vida lixo. Como é que eu sei disso? Porque eu estudo muito família real, então assim, eu não sei os detalhes da vida das pessoas, que não tem como, Mas vamos pegar o primeiro caso aqui, o George V,
que foi rei lá até 1936, e a esposa dele é a Maria. Os dois tiveram um casamento sem amor, foram assim, 30 anos que eles estavam juntos sem amor, sabe? Um casamento totalmente arranjado, que não deu certo. E ele teve vários casos, inclusive, ele traiu ela também, como todos os monarcas ali acabam traindo. Aí a gente tem aqui o George, que o George VI foi o único que teve um casamento legal com a Elizabeth Bowes-Lyon, mas assim, ainda assim, ele tinha os próprios demônios dele, o cara era gago, um monte de problema. Aí tem o Edward VIII, que deu toda aquela confusão, porque o cara abdicou e foi casar com uma ex-divorciada, que se divorciou 3 vezes, e a vida dele foi uma das mais miseráveis que tem. O cara viveu assim, exilado até o fim dos dias, com a mulher lá seca, feia, velha pra ele, né? Porque a mulher já tinha 45, não podia dar filho. E a vida dele se resumia no cachorro que eles tinham e na mansão. Só que quando você fica velho, isso não é suficiente pra tomar conta de você. E o cara percebeu tarde demais. Então a história dele é triste pra caramba. Aí você tem aqui, né, a Rainha Elizabeth, todo mundo sabe, mantém as aparências, porque o príncipe Philip corneou ela até dizer chega, meteu um monte de chifre. Inclusive ela também meteu chifre, não vou falar detalhes sobre isso, sabe? Mas enfim. Aí você tem a princesa Margaret aqui. A Margaret teve também uma das vidas mais tristes, amaldiçoada até dizer chega. A mulher era apaixonada por um cara, a família dela não deixou ela casar com ele porque ele era divorciado, e daí ela acabou casando quando ela chegou nos 30, ela estava atingindo a parede, né, que o Afonso fala lá no canal dele, Casamento de Verdade. Ela estava chegando na parede dos 30, entrou em desespero, casou com um cara bissexual, que era pai solteiro, que já tinha uma criança que ele tinha concebido porque fez uma orgia. Então, assim, situação drástica. Tanto que chegou num ponto no casamento deles que ele falava na cara dela que odiava ela, deixava bilhetinhos de ódio pra ela, coisas grotescas. Então, assim, ele chifrou ela depois foi lá e chifrou ele com um cara 20 anos mais novo. Então, no final, ela morre com 70 anos, teve, como é que se fala? Teve derrame, teve um monte de porcaria, porque ela simplesmente estava cheia de maldições. Então, assim, o povo mais de fora, que eu não estudei muito, mas com certeza também tem os deles, né? Então, voltando aqui, a gente tem o príncipe Charles. Então, assim, todos os filhos da Rainha Elizabeth se divorciaram, inclusive. A gente tem, depois eu vou comentar mais sobre os filhos dela específico, né? Os irmãos do Charles. Mas, assim, são pessoas que tiveram aí muitos problemas e muitas maldições. Então, um dos livros que eu tava lendo era do Edward VIII, né? Né, o rei que abdicou. E, assim, o que acontece ele escreveu esse livro que foi proibido no Reino Unido, eu comprei ele online nos Estados Unidos, porque ele, né, e daí você vê nesse livro, esse livro foi escrito em 1936, acho que foi o ano que ele abdicou. Então, assim, você vê a tristeza, a infelicidade de um cara que ele mesmo fala, ele viajou o mundo, tinha todo o dinheiro do mundo e era hiper mega infeliz. Então essa aqui é a capa, né, o cara era maçom e tudo mais, então os memoirs, as memórias dele, então assim, é irônico, né? O Charles está aí nos seus 70 e poucos anos, felizão da vida, casou com o Rottweiler dele lá, que é a Camila. Então, assim, a Camila e o Charles entram num ciclo de maldição hereditária que eu vou explicar pra vocês. Por quê? Porque a tataravó da Camila, que é essa mulher aqui, ela foi amante do tataravô do Charles. Olha que interessante. O que é mais curioso é que o tataravô do Charles, ele era casado com uma princesa da Dinamarca, que era o ícone fashion da época, era bonita, era assim um monte de coisa legal, e o cara chifrou ela com essa mulher aqui. Então, igual, a história se repetiu exatamente igual como foi, sei lá, 5 gerações no passado. Então a gente não consegue escapar, pessoal, esses hábitos e maldições que são presentes na gente. Às vezes o teu comportamento, ele tá ligado ao comportamento de um ancestral seu, 5 gerações para trás, e você nem sabe, porque a gente não conhece. Então essa é uma história real, o nome da mulher é Alice Keppel, vocês podem pesquisar aí. Então assim, o adultério foi passado, esse pecado, essa iniquidade do adultério foi passado no sangue até 5, 6 gerações depois com esse Charles aí. Então aqui o casal, né, essa aqui era a esposa oficial dele, que, né, sim, sofreu bastante com as traições, mas aceitou porque era normal, certo? Então ela tinha muitas semelhanças com a Diana, inclusive. Aí que eu digo, né, esses ciclos se repetem, por isso que é importante a gente quebrar, independente se você é filho do
do rei, do bispo, de não sei mais o que, até porque bispo não pode ter filho, mas se você é filho de pastor, quem você é, independente de quem você seja, existem maldições que precisam ser quebradas e a gente vai falar disso na próxima aula. Um livro que eu recomendo para todo mundo que tem interesse em saber sobre os Windsors é esse livro aqui, A Guerra dos Windsors. Um século de monarquia inconstitucional. Então o cara que escreveu esse livro, ele é anti-Windsor, ele expôs muito dos podres que tem. Vou comentar algumas páginas aqui com vocês, começando na 273, que é o capítulo 10, onde fala da Diana, princesa de Gales. Ela falou, né, depois de tudo que eu fiz por essa família de lixo aí, em 1989. Então, existem poucas dúvidas que a união do Charles com a princesa Diana foi um casamento arranjado e quem arranjou foi a rainha mãe. Então, foi a mãe da Elizabeth, foi a avó do Charles que arranjou. Claramente, os Spencers estavam, né, eles eram top na lista de material para reprodução, na lista que a rainha mãe tinha ali, porque os caras se importam muito com o DNA. Por que eles se importam com o DNA? Porque eles entendem, em parte, todos esses laços que eu venho falando aqui nesse curso. Só que se eles entendessem direito e se eles tivessem Deus, eles saberiam que, opa, ali poderia dar alguma coisa errada. Mas eles queriam o DNA dela porque a família Spencer vem de uma linhagem muito aristocrática, que é mais aristocrática ainda que os Windsors. Então os caras queriam literalmente usar a Diana como, né, um vaso para reproduzir aí o futuro rei, enfim. Então ela tinha a foto dele do lado da sua cama e ele era como um herói da vida real e como se fosse um romance. Então eu sublinhei essa parte porque o filho dela, o William, então ele se casou com a Kate, certo? E aparentemente a Kate também tinha uma foto do William quando ela era pré-adolescente. Então eu achei isso curioso, né? Porque são coisas que são cíclicos, né? Isso sempre acaba se repetindo. Então, tirando ao lado o relacionamento que tinha a Lady Firmoy, que era a avó, acho que não era a avó da princesa Diana, que era, né, unicarne com a rainha mãe, que era a mãe da rainha Elizabeth. Então, tirando do lado esse relacionamento que elas tinham, a família Spencer sempre foi muito próxima da família real. Diana foi a filha do 8º Earl Spencer, que estava ligado com o rei George VI e também com a rainha mãe. E eles têm parentesco, inclusive, né, como a gente vê aqui. Então, coisas perigosas aconteceram na psique da Diana, que a levaram à histeria, né? Tudo isso vem do quê? Da família dela, dos demônios da família dela e do crescimento que ela teve, que trouxe problemas. Então, o príncipe Philip até comentou que na questão de DNA, assim, para reprodução, ela poderia até trazer muita altura para a família, claro. Então já tinha, olha que interessante, já tinha uma adulação em massa ao redor dela que mais parecia como uma nuvem de incenso, que mais parecia como se fosse uma adoração. Então, assim, esse povo é idólatra além de tudo. Então, a idolatria é uma das maldições hereditárias que a gente vai comentar no próximo episódio. Então, o Charles também falou na época que ele tinha um dever de casar com a Diana, e isso, ele falou, esse dever veio da sua avó, que 60 anos atrás, olha que história triste. Então, a Mary, lembra que eu falei aqui quando a gente estava olhando essa linhagem da família deles? A Mary, essa aqui, né? Então, ela não queria casar com o George V, ela ia casar com o irmão dele, por quem ela era apaixonada, e o irmão dele morreu, e ela teve que casar com o irmão feioso que ela não gostava. Então, assim, de novo, cheio de maldições nos dois lados, possivelmente porque ela também veio de sangue real. O príncipe Philip, então, concordou que se o casamento... Olha só que interessante, que se o casamento falhasse, o Charles poderia resultar ao adultério 5 anos depois. Então, essas são famílias que praticam a iniquidade do adultério, que abre muitas portas para demônios. Charles já sabia que a Diana não era conservativa e, inclusive, ela não aceitaria, certo? Que nem a rainha Elizabeth aceitou o adultério do marido dela. Diana não queria obedecer essa regra idiota, e certo para ela, certo? E a Diana também sabia que na época do casamento o Charles já estava saindo com a Camila. Então ela sabia de tudo, ela aceitou entrar, ela deu legalidade, ela aceitou casar, ela disse sim. Então não há nada que possa fazer, não dá nem pra gente... Claro, ela não sabia do que ela estava entrando, mas a pessoa já veio, a própria Diana já veio de uma família totalmente amaldiçoada.
Então, 3/4 de 1 bilhão de casas presenciaram isso. Foi, né, um feriado, inclusive, e foi um sucesso enorme. Tanto que foi o período que a rainha mais aproveitou de aprovação, de taxa de aprovação do reinado dela. Então, os recém-casados passaram sua noite de casamento na casa do Earl Mountbatten e, inclusive, na mesma cama que seus pais passaram 34 anos juntos. Com certeza os caras não fizeram isso por coincidência, né? Então teve um propósito aí, porque tudo é ritualístico para esse pessoal e, né, como o mundo funciona em rituais. Enfim, então eles partiram para a lua de mel e na lua de mel a Diana ficou sozinha no barco e o Charles estava então falando no telefone com a Camila e olhando foto dela, aquela coisa ali de adúltero, certo? Aí, o que acontece? O Charles começou a ficar com ciúmes da Diana por causa da popularidade dela. Então, essa questão de ciúme também é uma das maldições que se encontra na família Windsor, como a gente vai ver ali depois. Algumas das namoradas dele, antes dele casar com a Diana, já tinham até aparecido, inclusive... Ah, desculpa, pessoal, esse aqui é o príncipe Andrew. O Andrew. Então, vamos lá, eu vou fazer um comentário sobre o Andrew aqui. Então, tem um rumor que o Andrew, que é o segundo filho mais velho da rainha, não é filho do pai dele. Já vou falar mais disso. E ele é um cara totalmente problemático. Ele é mais problemático que os outros, inclusive. Como eu falo aqui, as namoradas dele também eram problemáticas. Uma delas foi uma atriz pornô, inclusive, mesmo tendo um pedigree bom. Então, a mulher nasceu de família aristocrática e virou atriz pornô. Dinheiro não foi o motivo, mas as pessoas fazem isso porque elas estão repletas de demônios. Continuando, eu achei interessante que os papéis pessoais da rainha só vão ser publicados cerca de 70 anos depois da morte dela. Então a gente não vai ter como saber tudo o que ela fez de errado no reinado dela, mas que os caras estão cheios de problemas e cheios de tormentos, isso nós sabemos. Continuando, então, por baixo da superfície haviam muitos problemas de uma família disfuncional. Então você olha na mídia, você enxerga aquela família perfeita lá na sacadinha do palácio, mas é uma família disfuncional, assim como 99% das famílias aristocratas. Por quê? Porque alguém ali dentro deu a sua autoridade espiritual para um mestre maçom, para Lúcifer, ao invés de para Deus ou para Jesus Cristo. Então, o que acontece é isso mesmo, não adianta ter todo o dinheiro do mundo, ter todo o poder do mundo, a fama do mundo, vai ter uma vida amaldiçoada se não resolver esses problemas aí. Por muitos anos, a rainha e seu marido viveram vidas separadas, e sim, isso é uma maldição que está presente nos casamentos da realeza. Por isso que eu falei que o Nicolas II quebrou essa maldição com a esposa dele, Alexandra, porque os dois se casaram por amor e mantiveram a cama matrimonial até o final do casamento. Isso é raro, raríssimo de se ver nesse povo aí da aristocracia. O Philip, em particular, fez várias viagens sozinhas enquanto a sua esposa estava em casa. Bom, enfim, então assim, mesmo enquanto que ele estivesse do lado dela para ocasiões públicas, ela não estava nem aí se o cara pulava a cerca. É desse tipo. Então o Philip aprendeu a lidar com as suas, né, o seu comportamento adúltero, escondendo nos tabloides, e ela também fez nos seus comportamentos. O Philip estava ligado com pessoas como a princesa Alexandra, e eles fazem entre eles essas sacanagens, porque todos eles já têm os mesmos demônios. O relacionamento do Duque de Edimburgo com o Príncipe Charles era bem problemático também, então ali, de novo, essas maldições estão presentes na família de todos eles. O próprio Príncipe Philip não se dava bem com o pai dele, passou isso para o filho, que também não se dava bem com o pai dele, então assim, complicado, certo? Aí fala um pouco da questão, compara o Alice Simpson, que é aquela atriz divorciada, que o Eduardo VIII teve que abdicar o trono para casar com ela, e essa comparação a gente pode ver, que inclusive... o Alice Simpson, a rainha mãe, que era a mãe da rainha Elizabeth, ela tinha ciúmes da Alice Simpson. Aí você passa 1 ou 2 gerações e a rainha Elizabeth tem ciúmes da princesa Diana. Então, esses ciúmes sempre acontecem. E daí você vê agora a questão da Meghan Markle, algumas pessoas associam ela com a Alice Simpson e com a Diana. Desculpe, me afoguei. Eu não associo muito, mas tem quem associa, enfim. Aí fala, né, não tem dúvidas que o casamento já estava fadado ao fracasso, então o pessoal sabia disso, mas aceitou fazer o casamento igual. Bom, mesmo durante a sua lua de mel, os dois encontraram problemas uns com os outros, certo? O Charles reclamou que a Diana tinha bulimia e ela reclamou que o Charles então estava traindo ela com a Camila.
Diana se tornou cada vez mais infeliz e autodestrutiva. No Natal de 1981 em Sandringham, logo após ela saber que estava grávida do William, então William, o primeiro filho, que mulher que está grávida do primeiro filho tenta se matar? A Diana tentou. Obviamente ela fez isso porque ela estava infestada de demônios e ela sabia as maldições que estavam sendo carregadas para a próxima geração. Ela tentou se matar, se jogou da escada, acabou não dando nada. Enfim. E daí a gente vê então que teve mais um monte de treta, certo? Inclusive teve a Princess Margaret com o marido dela, um monte de, assim, de barraco que acontecia na época também. E a Diana começou a trair o Charles também. Ela traiu com o primeiro, foi o segurança dela, o Barry Manaki, que foi morto, inclusive. Quem matou, né? Enfim. Bom, então vamos continuar a ver aqui o que está sendo escrito. Então aqui a gente vê essas duas famílias, certo? Eu não sei porque o meu programa, ele passa para o próximo slide, enfim. Desculpem, pessoal, eu tenho dificuldade com tecnologia. Então aqui a gente vê o quarteto da família unida. Então esse aqui eram os dois irmãos, certo? Esse aqui conseguiu ter uma união estabilizada da família, então de certa forma ele também quebrou um pouco da maldição, só que até o casamento deles foi um pouco problemático. Ela não queria casar com ele, ela queria casar com outro cara. A família dela armou para ela se separar do cara que ela queria casar, para casar com o príncipe. Então assim, sério, são famílias extremamente problemáticas. E aqui a gente vê, né, o outro ali com a Wallis. Aí agora vamos falar um pouco dos filhos da rainha. Então ela tem 4 filhos, o Charles, a Anna, né, Princess Anne, o Andrew e o Edward. O Andrew, supostamente, é um rumor, tá, pessoal? Não tem como provar isso. Não é filho do príncipe Philip. Então, enquanto o príncipe Philip estava viajando com a marinha, inclusive estava pegando umas mulheres das Filipinas, a rainha Elizabeth aparentemente teve um caso com um cara que lida com os cavalos dela, que era quem ela queria se casar no início, mas a família dela não deixou que ela se casasse porque ele não tinha o pedigree certo, porque ele era bastardo. Na verdade ele até tinha, só que ele era bastardo, filho do butler, então ele era filho do funcionário, mas foi criado como filho do aristocrata. Então assim, o cara era bastardo e o cara aparentemente virou pai de um outro filho bastardo, que é o Andrew. Por isso ele ser o favorito da rainha e o príncipe Philip nunca ter se dado bem com o Andrew. Na verdade, o único filho que o príncipe Philip se deu bem era o Edward e a Princess Anne, que era a favorita dele. Então, uau, a gente olha e pensa que família perfeita, cheia de problema e, tormentos. Aí assim, né, daí na seriado The Crown, a coroa que tá no Netflix, tem muita coisa real e muita propaganda ali. Agora, um ponto que faz muito sentido é aquela teoria dos 2 Windsors, né? Que tem sempre que ter 2 irmãos Windsors, um bonzinho, enquanto que um disciplinado, um correto, conservador, e o outro malucão, rebelde, cheio de problema. Então isso foi verdade, como vocês podem ver aqui, isso aconteceu nesses 2 exemplos, a gente vê aqui, certo? O Edward VIII, o Edward VII, desculpa, que foi aquele que traiu a esposa dele. Já outro parente dele aqui era, inclusive, muitos acreditam que ele foi o Jack the Ripper, que era aquele serial killer que matou um monte de gente de maneira grotesca. Então, cheio de maldições. Quando você olha a teoria dos 2 Windsors, ela é verdade com o príncipe William e o príncipe Harry, com a princesa Margaret e a rainha Elizabeth, com o Albert, o pai da rainha Elizabeth, e o David, que era o rei Eduardo VIII. Então, assim, você consegue traçar isso até lá os dias da rainha Victoria. Existe realmente uma maldição na família Windsor? Então parece que sim, essa maldição teria começado com a rainha Victoria mesmo. Então, e o filho dela, o Edward VII, teve muitos problemas por causa da maneira que a mãe dele criou ele. E isso a gente viu se repetindo com o Charles e a Elizabeth também. Foi criado sem amor. São mulheres que, porque eram rainhas, tinham o trono, criaram os filhos sem amor, e daí, em contraste, os filhos se tornaram extremamente problemáticos. Agora vamos para a parte 2, as tretas da família Spencer, né, da família da Diana. Como vocês podem ver aqui, ela inclusive é ligada geneticamente ao Winston Churchill. Então você vê o pai da Diana, o John Spencer, ele se divorciou da esposa dele, a Frances Roth. E o que é interessante é que o casamento, a diferença de idade entre o pai e a mãe da Diana era praticamente a mesma entre a Diana e o Charles. Então, outro traço que passou hereditariamente.
E daí o que aconteceu é, a mãe da Diana fez exatamente o que a Diana queria fazer. Ela se divorciou de um casamento que ela não estava feliz e, na verdade, ela abandonou o marido dela, né? Ela fugiu com um amante, só que ela tinha aí, né, 4 filhos. E daí a Diana nasceu cheia de trauma, porque eles queriam que fosse um menino e acabou sendo uma menina, certo? A Diana, e daí depois veio o menino. Só que ela viu a mãe dela abandonar a casa e se divorciar quando ela tinha 6 anos de idade. Então isso criou traumas na Diana que agravou a situação do casamento infeliz dela. Então, assim, é importante olhar. A pessoa com quem você quer se casar, ela vem de pais divorciados, porque se isso acontece, geralmente digamos assim, uma motivação a mais para a pessoa ver o divórcio como algo normal. Então, né, como assim, fotos da infância dela, uma criança solitária, uma criança que nasceu com uma colher de prata na boca, nasceu com tudo em berço dourado e ainda assim teve uma infância totalmente amaldiçoada. Por que eu estou mostrando isso e batendo nessa tecla? Para que todos aqui entendam que você pode ser a pessoa mais pobre do mundo, mas se você tem os valores corretos, ligados com a Bíblia, você vai ter crianças abençoadas. Então esse povo tem todo o dinheiro do mundo e tiveram filhos amaldiçoados que sofreram tremendamente. Então eu já comentei os paralelos do casamento da mãe dela com o pai dela, né? Foi um casamento assim, em tese arranjado. Então viram que as maldições se repetiram porque ninguém chegou e quebrou a maldição. E como que quebra essas maldições? Isso a gente vai ver na próxima aula. Aí agora vamos voltar um pouquinho mais no tempo, vamos voltar para o século, se não me engano, a Georgiana ela era uma duquesa no século XVIII. Então a gente vai voltar aqui 200 anos. Esse filme foi feito, né? O filme se chama A Duquesa, foi a Keira Knightley, que é uma atriz super famosa do Reino Unido, fez o papel da duquesa. Então a duquesa, olha só o que o artigo fala, como a sua descendente Diana, a duquesa de Devonshire casou com um homem que apenas amava sua amante. Então, várias gerações no passado, 200 anos no passado, a descendente da Diana estava sofrendo a mesma maldição. Casou com um cara que era duque, certo? Que era uma posição alta de poder e influência, só que o cara não estava nem aí para ela e só queria saber da amante. Então, e ela era um ícone fashion da época, ela ficou mais famosa que o marido dela, o que fez o marido dela ter ciúmes dela. Então, assim, tudo isso que a gente já viu. Percebam os problemas que isso causa. Pessoal, é sério, eu não consigo frisar o suficiente o quanto é importante identificar os problemas que você tem na sua vida. Esses problemas podem ser financeiros, pessoais, um monte de coisa. E quebrar com as maneiras que eu vou falar. Claro, tudo depende de Jesus Cristo, mas depende do seu comportamento também, porque isso é real. O que aconteceu com sua avó, bisavó, tataravó, pode, muito provavelmente, vai acontecer com você, se você for uma mulher, e o mesmo vale para o homem. Então, assim, difícil, certo? E outra coisa, muito importante que os pais não prestam atenção, que é o nome dado aos filhos. O nome que você dá para o seu filho vai determinar o destino dele, acredite. Então, a Diana, ela recebeu um nome muito pagão, que é ligado a Isis, Semiramis, Artemis, a deusa do caçar, a deusa de caça e a deusa da guerra. Então, assim, a pessoa recebe um nome desses, é claro que ela não vai ter lá talvez um futuro muito positivo. Então, prestem atenção e cuidado com o nome que você vai dar para o filho de vocês. Outros 2 livros interessantes que eu estava lendo é esse daqui, The Way We Were, esse que foi escrito pelo funcionário dela, o Butler, né, o Paul. Esqueci o sobrenome dele. E este aqui foi escrito pela Fergie, né? A Fergie também, inclusive... Então, assim, vou voltar aqui que eu esqueci de fazer um comentário, bem importante. Que é o seguinte, então a Rainha Victoria teve 4 filhos, todos se separaram, menos o Edward. Então, o Charles se divorciou, a Anne se divorciou e casou de novo, e o Andrew se divorciou, não casou de novo, mas 3 deles se divorciaram, inclusive eles se divorciaram no mesmo ano, esses 3 se divorciaram em 1992. E o Edward acabou casando mais tarde, mas não teve divórcio. Então, assim, estranho, né? Vejam como essas maldições passam. Então, o Andrew cometeu adultério. A Anne eu não tenho como confirmar, né? Mas, então, parece que ela teve um caso com um homem que era casado. Então, assim, não vou falar muito disso. Mas, realmente, essas maldições, elas passam e elas vão passar. Se você cometeu adultério, tenha ciência que seus filhos vão cometer adultério também se você não quebrar essa maldição.
Então esses são apenas 2 livros que eu recomendo para vocês. Não tem nada demais, são apenas histórias pessoais dessas 2 mulheres, mas para quem tem interesse na família Windsor, eu recomendo. Tem um comentário aqui que eu quero fazer do livro da Sarah, que a Sarah fala da Diana sofrer de bulimia, tentativa de suicídio e problema de casamento com o Charles. E, inclusive, ela teve que lidar com a hostilidade da casa da família real, que, olha só que interessante, ela fala do Royal Household. Então, você tem o Royal Household, que é uma entidade separada, que é quem controla o palácio e a família real, acredite se quiser. Como ela falou aqui, são os courtiers que, mexem as cordinhas dos fantoches. Então tem alguém por trás da rainha que controla tudo. A rainha já falou isso, a Sarah falou isso, que era a esposa do Andrew, a Diana falou isso, então tem realmente. Tem inclusive um outro livro da Diana, que é o do Andrew Morton, que não tá aqui, que foi o livro que a Diana expôs tudo, aquela grande exposição que teve. Deixa eu ver se eu... Bom, enfim, não tá aqui, mas aquele livro fantástico, eu recomendo a leitura também. Então agora a gente tem a próxima geração, certo? A gente vê aqui, entre esses 2, tem rumores e relatos que o príncipe William também cometeu adultério, e não são poucos os relatos. No caso do Harry, então assim, o Harry não teve... eu nunca ouvi falar que ele cometeu adultério, mas ele se envolveu com droga, ele se envolveu com bebida, com um monte de coisa para tentar superar os demônios que estão na família dele. Agora ele está casado, então a gente vai ter que observar e ver como é que vai terminar o casamento desses 2 aí e ver se eles vão continuar com as maldições. Uma das coisas que continuou é os 2 Windsors, Então o William, que é o mais disciplinado e tudo mais, e o Harry, que no caso seria o rebelde. Bom, pessoal, então assim... Por que eu fiz esse comentário sobre essas 3 famílias reais e sobre a Grace Kelly, a Diana? Porque para fazer uma análise de estudo mesmo, para a gente ver que não importa, você pode ser a família mais rica e mais poderosa do mundo, se você não quebrar essas maldições hereditárias, você vai perder a próxima geração e a geração após essa geração também. Então, são famílias que eu venho estudando por hobby há muito tempo, por isso que eu quis fazer esses comentários. Muita da informação vem dos anos e anos de livros e documentários que eu assisti, então, que está gravado aqui na minha cabeça. Então, para a próxima e mais importante aula desse curso, a gente vai falar dos tipos diferentes de maldições, as práticas para quebrar tais maldições e como ter uma casa do Senhor, uma família correta, de acordo com os mandamentos do Criador. Aí alguém vai falar, o que uma jovem de 26 anos sabe sobre isso? Bom, eu passei, como eu falei pra vocês, muita coisa eu tive que consertar na minha vida, maldições eu tive que quebrar, maldições que vieram dos meus pais, dos meus avós, da família do meu marido, e por ser alguém que, a gente fez tudo isso junto, eu e meu marido, a gente passou por um período de jejum físico, jejum sexual, a gente não teve sexo antes do casamento, pessoal. Então, assim, tudo um período de 9 meses de aprovação, de jejum, de oração, de conexão com o Messias, para poder vir e falar tudo isso aqui para vocês. Porque a gente quer começar correto, a gente fez erros no passado, eu cometi erros, infelizmente nenhum de nós vai casar virgem, mas a gente tenta corrigir, a gente tenta se arrepender. E por quê? Porque a gente quer ter, quando for acontecer, quando o Criador mandar filhos, que seja da maneira certa, para que eles possam ter os maiores números de bênçãos possíveis. Bom, então vamos encerrar esse episódio por aqui. Deixem nos comentários as dúvidas de vocês para a aula final, que vai ser depois da próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado dessas análises de estudo das famílias da realeza que eu comentei aqui. Muito obrigada, tenham todos um ótimo dia e até a próxima.